Oi, pessoal, tudo bom? Eu me chamo Rafael, sou médico de família e comunidade da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e vou apresentar hoje meu relato de experiência sobre o ciclo de vida familiar como ferramenta de abordagem da saúde mental. Para a gente começar compreendendo a relevância desse trabalho, a gente precisa entender que 13% da população mundial, de acordo com dados da OMS, vive com algum transtorno psiquiátrico, um número relevante, de certa forma. E entender que a atenção primária é porta de entrada preferencial para toda a nossa nova demanda, significa dizer que grande parte desses pacientes que têm algum transtorno mental vão chegar para cada um de nós como médicos e médicas de família e comunidade. Então, é importante que a gente tenha ferramentas para lidar com essas situações de estresse emocional, que afetam a nossa saúde mental. E, em geral, é, uma parcela desses pacientes, quando se apresenta com problemas mentais, eles acabam estando em transições do ciclo de vida familiar. Então, de certa forma, o momento de maior vulnerabilidade para o aparecimento de sintomas coincide com esses períodos de transição. E aí esses sintomas, eles podem sinalizar que a família se imobilizou e está com dificuldade de passar para a fase seguinte. Então, se muitas vezes esses sintomas aparecem nos momentos de transição do ciclo de vida familiar, é importante a gente entender o que é esse ciclo de vida familiar. O ciclo de vida familiar nada mais é do que uma sequência de transformações na história e no desenvolvimento de cada família, tá? E aí, entendendo que existe essa sequência de transformações, é, a gente consegue elaborar hipóteses a respeito do adoecimento dos nossos pacientes, bem como oferecer oportunidades para ação preventiva, tá? Também aqui faz parte da introdução a gente compreender que esse ciclo de vida familiar ele tem estágios. Então, saindo de casa, um novo casal, famílias com filhos pequenos, com adolescentes, encaminhando os filhos, famílias no estágio tardio de vida. E cada estágio tem um processo emocional a ser feito e mudanças necessárias que devem acontecer. E aí são quando ocorrem essas mudanças, essas transições entre os estágios em que há uma dificuldade da família de fazer essas mudanças necessárias, que há esses sintomas psicológicos, que surgem sintomas psicológicos no paciente. O objetivo, então, desse trabalho é relatar a experiência de médicos de família e comunidade com o uso do ciclo de vida familiar como ferramenta de abordagem de pacientes com transtornos mentais na APS, tá? Com o objetivo de evitar a hipermedicalização desses transtornos. Como é que foi feito, e como é que é feita essa experiência para entender um pouquinho mais o ciclo de vida familiar? Em geral, foi impresso um papelzinho pequeno com 4 perguntas básicas, e esse papel foi colocado na frente da tela do computador, de forma que toda primeira consulta de saúde mental, ou toda consulta que dispunha de um pouco mais de tempo, tentou se questionar, não com essas palavras, mas com palavras mais apropriadas para o momento, o paciente de forma que essas perguntas fossem respondidas, tá? Então, o que pode estar acontecendo com a pessoa dentro do contexto dela? Em qual fase do ciclo de vida familiar essa pessoa se encontra? Quais as tarefas práticas necessitavam ser realizadas para recuperar o equilíbrio da família? E, por fim, uma pergunta que muitas vezes despertava uma questão emocional no paciente: quem é a pessoa hoje? Quem é você? Quem é o Rafael? Quem é o Pedro hoje? E aí, através dos questionamentos, tentando responder essas perguntas, o paciente ele trazia respostas, eram geradas novas perguntas reflexivas, tá? E isso levava o paciente a fazer reflexões sobre tarefas que se tornavam necessárias para serem mudadas, tá? E aí, com isso, o que a gente observou? Que em boa parte dos casos atendidos não foi necessária a medicalização dos transtornos mentais. A gente percebia que não se tratava de uma depressão, de uma ansiedade, mas de uma dificuldade na transição entre essas etapas do ciclo de vida familiar, bastando apenas um acompanhamento mais próximo. E, além disso, a compreensão dos estágios do ciclo de vida familiar permitiu que o próprio paciente, quando ele verbalizava aquilo que a gente estava querendo saber em relação ao ciclo de vida familiar, criasse para si ferramentas de autocuidado, tá bom? Essas foram as referências. Obrigado. Tchau, tchau.